Melhor dia, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais um dia em que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui juntos para anunciar esse evangelho, trazer uma mensagem a qual nos traz a certeza, a qual nos revela a palavra genuína de Deus. Amados, antes de entrarmos no tema da nossa mensagem, gostaria de convidar os amados irmãos a se inscrever no canal, a dar seu like e a compartilhar para que demais pessoas venham ser alcançadas por esse entendimento, pelo entendimento da graça de Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é: cedo ou tarde as máscaras vão cair. O texto inicial se encontra lá em Isaías, capítulo 25. Eu vou ler capítulo 7 ao 9. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele. Exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Então, amado, lá em Isaías, no profeta Isaías, ele já revelava o que iria acontecer quando Jesus viesse. O véu ia ser rasgado, O monte, naquele monte o qual Isaías profetizou, que naquele monte ele destruiria o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Então esse véu foi o véu da religião, o véu da antiga aliança, a qual quando Cristo se entregou, quando Cristo gritou: Tetelestai, está consumado, esse véu se rasgou, o véu partiu de ponta a ponta, amado, e uma nova aliança foi entregue, uma nova aliança foi selada. Então Isaías já profetizou algo que iria acontecer quando Jesus viesse, quando o Salvador viesse à terra, fosse enviado por Deus. Então ele fala que destruirá a morte para sempre. Então, amado, a morte não tem mais domínio sobre o povo de Deus. E por que morremos? Muitos devem se perguntar isso quando nós falamos que a morte, Deus destruiu a morte para sempre. Muitos vão perguntar: e por que ainda morremos? Por que existe a morte? Essa morte aqui era a morte espiritual, porque as pessoas morriam por conta de fazer um ato a qual a lei não partia da lei. Então, se você fizesse algo que não tivesse de acordo com a lei, se você fizesse alguma coisa que não tivesse naquelas ordenanças, você era morto, você era condenado. Então, essa morte aqui era essa morte que envolvia o povo de Deus a essa condenação, a lei de Moisés, a qual era condenação em morte. Então, Jesus veio para quê? Para que fosse destruído essa morte, a morte do povo, do povo Israel. Aquele povo não tinha a oportunidade de se errasse, de se defender, de falar o que realmente aconteceu. Se alguém o apontasse, se era visto como um acusador, já era, amados, levado à morte, já era condenado. Então, destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Então, Isaías já profetizou algo, o qual o Senhor já tinha falado a Isaías, entendeu? Então, essa morte deixou de existir, essa morte espiritual, a qual Isaías aqui profetizou que ia acontecer naquele monte, quando o soberano, o Senhor, ia enxugar todas as lágrimas. Então, mas aquele povo teve muito sofrimento. Por quê? Porque se errasse, se tivesse aquele ato, de falhas, hoje falhamos, hoje reconhecemos, hoje mudamos, hoje tentamos viver de modo digno, de forma dos frutos do Espírito, mas esse povo não tinha essa oportunidade. Se errasse, já era condenado, já ia levado ao matadouro, não tinha essa de
você fez ou não, de você colocar a sua defesa. Não tinha isso, amado. Já era entregue e ponto final. A lei era dessa forma. Então, hoje é muito fácil, porque hoje erramos, hoje temos como nos defender, hoje temos como falar o que realmente nos aconteceu, mas antes não. Antes esse povo não tinha essa oportunidade. E no restante do versículo diz: o soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Então Isaías aqui estava revelando algo que o Senhor o revelou, algo que foi da parte de Deus, que revelou a ele para que ele viesse anunciar, para que aquele povo viesse se alertar e viesse saber o que estava para acontecer. Então Jesus veio com essa missão de cumprir, de concluir, né, a lei, para que uma nova aliança pudesse ser posta. Porque, amados, não poderia, né, entre a antiga aliança, tem a antiga aliança, hoje colocar a nova aliança. As duas juntas não dava certo, tinha um véu. O véu o separava, o véu da religião não deixava, o véu da inimizade também não. Então tinha o quê? Tinha que a lei ser cumprida, tinha que ser concluída por Jesus. Teve a consumação para que a segunda aliança, a aliança a qual foi revelada a Paulo, essa graça, para ser revelada, essa teve que sair, para essa tomar a sua posição. Então, a partir dali, que essa nova aliança foi erguida, foi concluída, foi selada, acabou essa morte. A morte não teve mais domínio sobre o povo de Deus. Por quê? Porque a morte partia da lei, onde era a condenação, onde era a morte, onde você era entregue sem ao menos poder se defender. Então, isso foi retirado e veio a nova aliança, onde você teve paz, onde você teve o privilégio de poder se defender. Antes não, amados, antes ninguém tinha essa oportunidade. Hoje já nascemos na nova aliança, no ministério da graça, a graça, o favor imerecido, qual nenhum... O povo qual Deus mandou Jesus para salvar, o povo de Israel, um povo judeu, o qual Jesus era judeu. Jesus nasceu num povo judeu. Então, ele era salvador daquele povo. Mas, amados, aquele povo ignorou, aquele povo o entregou. Então, esse povo aí rejeitaram a Deus, mas ele não quis saber. Ele deu perdão, ele os perdoou, ele os salvou. E esse povo partiu dali com uma nova vida, com a paz e com a vida. A morte deixou de estar sobre eles. Eles ganharam a espiritualidade. Então eles passaram a ser vistos como pessoas honestas. Se errassem, eram disciplinados, eram apontados, sim. Muitos ali não receberam de imediato essa graça, esse favor imerecido, essa consumação a qual Cristo veio concluir. Muitos ainda passaram por muito tempo, né, ainda vivendo a lei. Paulo vinha às igrejas, Paulo pregava o que Cristo mandou pregar, Paulo revelava suas grandezas, Paulo anunciava, Paulo sofreu bastante para que esse povo viesse entender. O povo entendia, mas quando Paulo dava as costas, que Paulo viajava para outra cidade, para outra igreja, para pregar a revelação da graça, para pregar esse entendimento, vinha o povo da circuncisão, pregava a lei e o povo novamente voltava para a escravidão, voltava para viver aquela lei, aqueles rudimentos que a lei trazia. Então, foi muito difícil para Paulo. Meus irmãos, Cristo os libertou, Cristo veio, te salvou, Cristo fez todas as coisas por vocês, porque vocês novamente voltam para um jugo de escravidão, da onde vocês já foram resgatados. E hoje, amados, é igualmente. Hoje as pessoas estão aí, ao invés de viver essa liberdade, esta graça, viver sem ordenanças, estão se voltando novamente para as práticas da lei, para aquelas ordenanças antigas, estão costurando o véu, o qual foi rasgado. Mas, amados, hoje, né, por essa revelação a qual o Evangelho da Graça passou por muito tempo, né, muito tempo passou oculto.
Ninguém tinha o conhecimento, ninguém tinha o privilégio de entender claramente, ninguém tinha essa revelação. Mas hoje Deus está levantando muitos ministros para revelar, para esclarecer, para trazer o entendimento dessa palavra, da palavra genuína, onde tivemos os nossos olhos iluminados, a nossa mente liberta e tivemos o entendimento, né, que é o devido. Em graça tem que se ter entendimento, conhecimento. Você tendo entendimento e conhecimento, você coloca em prática. Não adianta só eu chegar aqui e falar para vocês, se vocês não têm o entendimento, se vocês não têm o conhecimento. Vocês jamais vão entender o que todos os ministros da graça, todos que estão aqui trazendo uma mensagem a vocês, estão anunciando. Tem que ter esse entendimento e esse conhecimento para que a revelação venha a ser clara e direta. Então, hoje tem muitos ministros se levantando, o mundo está cheio de pessoas levantando, né, criando canais para expor essa graça, ministrando em suas casas, ministrando nas praças, seja onde for, Deus está levantando pessoas para que esse evangelho venha novamente ser pregado. Então, amados, as máscaras estão caindo, a religião está sofrendo um pacto muito grande. Então, eles estão apavorados, hoje eles estão se contradizendo. Hoje, o que nós anunciamos, eles estão trazendo para dentro do sistema, para dentro, né, das suas pregações, contradizendo. Porque começam anunciando, mas no final contradiz. Porque eles não querem revelar a verdade para os filhos de Deus, para os cristãos. Por quê? Porque quando temos a revelação, quando a verdade é anunciada, a mente é liberta, a mente temos os olhos iluminados, porque a revelação entra, a revelação, tomamos conhecimentos e temos o entendimento. Então fica mais claro. Então ninguém quer ficar sujeito a ninguém. Ninguém quer ficar sujeito. Hoje as pessoas estão sujeitas dentro do sistema, por quê? Porque só eles podem, só eles têm a salvação, só eles são certos, só eles podem isso, só eles podem aquilo. E os cristãos têm que ficar na cadeira sentado, obedecendo, baixando a cabeça para eles e recebendo o fardo pesado. E quando se recebe essa verdade, amados, não deixamos mais isso. Nem tudo que ele fala, nem tudo que ele traz das ordenanças antigas, absorvemos. Por quê? Porque a nossa mente foi liberta, recebemos a revelação da graça de Deus. Nem tudo que se tem nos livros antigos é para vivermos. Temos sim experiência, temos sim conhecimento do que aconteceu. Porque se não tivesse esses livros, esses relatos, como é que íamos chegar até aqui? Como é que íamos saber o que aconteceu naquela época? Como aconteceu para a nova aliança, a velha aliança ser cumprida, ser concluída, até chegar à nova aliança, até chegar à graça. Então tem que ter esses livros para quê? Para que venhamos buscar entendimento, para saber a história ocorrida. Não posso trazer tudo aquilo que aconteceu, que já foi passado e eu vivenciá-la. Não, mas eu não posso trazer para a minha vida, porque aquilo foi vivido, foi passado. Eu não posso viver algo que já passou. Eu não posso trazer novamente algo que já passou. Deus deu uma ordem a Josué para que desse várias voltas, né, ao redor das muralhas de Jericó. Hoje eu posso trazer essa atitude, essa passagem para mim? Qual as muralhas que tem aí para mim dar várias voltas até a ordem de Deus para aquelas muralhas ser caídas? Para cair. Não, mas eu não posso trazer essa passagem para o meu viver. Não. Eu leio, eu entendo e eu deixo lá. É algo que passou que vai trazer entendimento, esclarecimento e eu vou ter conhecimento do acontecido. Eu não posso trazer para a minha vida. Se alguém chega até você e vem contar algo da sua vida para você, então você vai trazer aquela história, aquele acontecido da pessoa que chegou até você falando para a sua vida? Não, amados, ninguém vai trazer o acontecido da vida de seu ninguém para a sua própria vida. Até podemos aconselhar, até podemos ouvir,
mas absolver para nós, jamais. Cada um com seus problemas, cada um com os seus familiares, os seus erros, as suas falhas, cada um com as suas consequências. Então, mas é por isso que eu escolhi esse tema, né? As máscaras estão caindo, porque o sistema está ficando apavorado. Cedo ou tarde eles sabiam que isso ia acontecer. Cedo ou tarde eles sabiam. Então foi muito, né? Está sendo muito difícil, porque muitas pessoas estão deixando de ir para o sistema, estão, né, se envolvendo, estão se entregando para esse ministério, para essa revelação, o qual estão, né, se conhecendo. Porque, amados, a coisa mais maravilhosa que acontece quando temos a mente renovada, quando conhecemos a verdade, é você saber quem você é, a sua posição de filho, e que nessa posição ninguém pode tirar a sua posição. Somos filhos, para todos sempre filhos, os salvos para todos sempre salvo. Vivo no erro, vivo, então vai ser disciplinado. Cedo ou tarde vai ser disciplinado para se consertar, para que venha viver uma vida digna, uma vida no Espírito, vivendo os frutos do Espírito. E eu creio que ninguém aqui quer viver, né, sendo disciplinado, quer viver na peia, tudo dando errado, porque o Pai vai fazer isso, o Pai vai disciplinar mesmo. Você vai sofrer as consequências. É porque ele deixou de gostar? É porque ele te abandonou? Não. É porque você está procurando e você está sendo disciplinado. E no versículo 9 diz: naquele dia dirão, este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremos, pois ele nos salvou. Olha aí o que Isaías fala aqui, né? Aquele povo ia falar: nossa, este é o nosso Deus, o Deus que nós confiamos, o que nos salvou. Este é o Senhor que nós confiamos, exultemos e nos alegramos, pois ele nos salvou. Então, desde aquela época, aquela revelação a qual Isaías profetiza aqui, que o povo ia dizer: este é o nosso Deus, o qual confiamos, o qual cremos, o qual nos alegramos, o qual exaltamos o seu nome, e ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele nos salvou. Então, você tem que tomar essa posição de salvo. Não venha se contradizer: eu sou salvo, não sou salvo, eu não sei se eu vou ser salvo. Amados, tenha a sua posição, porque um salvo vai viver os frutos do Espírito, vai viver falha, tem falha sim, porque você tem uma carne que sempre vai estar inclinada a erros, a falhas, mas você tem frutos bons, você tem bom testemunho, você sabe, você tem temor, você crê de forma que a fé de Cristo, não uma fé que tudo crê em qualquer coisa, uma fé que hoje está crendo, amanhã, até mais tarde já não crê mais. Então essa não é a fé que parte de Deus. Então quando você se conhece, você tem essa revelação, você sabe a sua posição de filho para sempre filho, então você vai colocar a sua posição, como diz aqui em Isaías, como se revela: este é o Senhor que nós confiamos, que nos alegramos, que exaltamos, pois ele nos salvou. Então ele te salvou para sempre, na consumação, trazendo uma nova aliança, uma aliança de salvação. Você pode até não ser salvo na sua mente, ainda falta, né, ter essa revelação, esse entendimento, mas no Espírito todos os salvos já foram salvos, foram escolhidos, foram separados, foram predestinados para a salvação. Porque antes mesmo de estar neste corpo, antes mesmo de ser formado este mundo onde teve habitação, o Espírito dos salvos já eram escolhidos, porque diz que Deus nos escolheu e nos predestinou antes mesmo de criar o mundo. Então, antes dele criar este mundo, de formar esta terra, ele já nos tinha escolhido, ele já nos tinha predestinado, só não tínhamos um corpo carnal para habitar, mas o nosso Espírito já estava na posição de salvos. Amados, lá em 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, por isso,
isso que não podemos trazer a antiga aliança para a nova, porque as coisas antigas já passaram. Eu não posso trazer, como eu já falei nesta mensagem, passados para o meu hoje. Eu não posso trazer. Coisas novas surgiram. Somos nova criatura, com um novo entendimento, com um novo conhecimento. Temos que viver as coisas novas. Temos que viver o evangelho genuíno, trazer essa revelação para a nossa vida. É por isso, amados, que o sistema está balançado, porque não custou. Eu acho que nem passava pela cabeça deles que essa revelação um dia ia chegar aos ouvidos dos eleitos, que ia ter essa revelação, que ia ter essa reviravolta. Então, amados, não custou. Eu coloquei no tema, cedo ou tarde, as máscaras vão cair. E estão caindo, amado. O povo está ficando alerta. O povo não engole mais o que o sistema está falando. O sistema diz que você tem que estar se sacrificando para ser filho, para ser salvo. O sistema está falando que você tem que pagar um preço. Mas o preço já foi pago. Cristo pagou um preço alto. A oferta, a única oferta para todos sempre foi entregue. Foi um preço muito alto. Nenhum ser humano seria capaz de pagar um preço tão alto, o qual Cristo pagou. O erro do cristão é dizer Cristo fez tudo e você chutar o pau da barraca, você viver numa prostituição, você viver uma carnalidade e achar que não vai ser disciplinado, que você não vai colher as consequências. Isso é um erro, amado. Jesus fez todas as coisas para que não viéssemos viver nos sacrifícios, para que não fossem condenados, para que não fossemos, tomado as atitudes que aquele povo da velha aliança passavam, para que viéssemos receber o Espírito Santo, para que viéssemos ter uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida reinando para todo sempre, vivendo os frutos do Espírito. A diferença é essa, não você viver uma carnalidade, você viver na prostituição, você viver bebendo, dando má testemunho. A graça em si é você saber quem você é saber que com as suas atitudes você irá ser disciplinado, irá ser pago um alto preço pelas suas más ações. Não é para que venhamos viver em sacrifício, em pagar preço, em isso, em aquilo, correndo para um lado para o outro, como os loucos. Não, amados. Porque Cristo, graças a Deus, fez o sacrifício perfeito, fez o sacrifício o qual nós não éramos capazes de fazer. E pela revelação, pela pregação de Paulo, pela sua revelação, fomos alcançados pelo poder da pregação. Amém? Quero que vocês fiquem claro na mente de vocês, amados. Os que estão se chegando agora, em graça, que estão recebendo esse conhecimento, que vocês venham viver os frutos do Espírito, que vocês venham viver a nova aliança. Não traga o passado para ser vivido na tua vida. Por quê? Porque as coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. Então, você é nova criatura, você vive as novas coisas. Essas coisas que surgiram, que vieram para que você viesse, usufruí-las. Então, você tem que reinar e viver a nova aliança, a qual somos posto, o qual fomos alcançados pela revelação a qual Paulo recebeu e a qual foi anunciado aos gentios, e pelo poder da pregação fomos alcançados por essa revelação, por essa maravilhosa graça. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Pai, obrigado, Senhor, porque estamos dentro dessa revelação, dessa graça maravilhosa. O Senhor já tinha revelado a Isaías. Isaías fala que o Senhor, o nosso Deus, nos salvou, o qual nos alegramos, o qual exaltamos, o qual, Pai, temos a certeza da salvação. Pai, nada pode mudar a nossa posição. Podemos ser disciplinados, podemos passar pelo que for, mas a nossa salvação
já foi dada, já foi decretada, porque a nossa salvação é no Espírito, não nesse corpo o qual somos maus, o qual estamos inclinados para a maldade, mas o nosso Espírito, o Espírito que te pertence, o Espírito de Deus, o Espírito do salvo, vive reinando em vida, vive os frutos do Espírito, e é por isso que somos testificados por esse Espírito, o qual não nos deixa fazer as más ações, as más escolhas, as más atitudes, porque tudo somos testificados, e como filhos de Deus, somos obedientes a ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa revelação, por essa palavra maravilhosa, e que, Pai, as máscaras estão caindo, e um povo está se levantando com um novo entendimento, vivendo a nova aliança, vivendo as novas coisas, porque somos nova criatura, então novas coisas temos que vivê-las, não podemos trazer, Pai, a antiga aliança para a nossa vida, não podemos trazer o passado, porque novas coisas surgiram em nossa vida, vivemos uma nova história. Amém? E amados, você que assistiu esse vídeo até aqui, gostou, não se esqueça de dar seu like, de compartilhar. E você que não é inscrito, se inscreva no canal Cristo, a Essência da Graça, compartilhe e vamos ajudar esse canal a crescer, a evoluir e que mais pessoas venham ser alcançadas por esse entendimento. Amém? Melhor dia, abençoados, graça e paz.